Paz, Senhor, queridos, tudo bem? Douglas aqui. A gente está dando início a mais um episódio do nosso DNA Cast e eu arrisco dizer que esse aqui é o nosso último episódio de 2024. E agora, aproveitando que a gente está em dezembro, a gente vai falar sobre um assunto muito específico sobre essa data. Mas antes de eu apresentar para você qual é o assunto de hoje e apresentar também os nossos convidados, eu gostaria de te lembrar de duas coisas, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, realiza a sua inscrição e interage com esse vídeo aqui através do seu comentário, do botão gostei e também do compartilhar. Porque dessa forma a gente mostra para o YouTube que esse daqui é um conteúdo relevante e a gente consegue alcançar mais pessoas com essa mensagem. E o segundo ponto, a segunda informação é que a gente também está presente lá no Spotify. Então, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de fazer atividades e ao mesmo tempo escutar um podcast enquanto você está talvez na academia ou fazendo alguma tarefa dentro de casa, você também pode fazer isso através do DNA Cast lá no Spotify. Fechou? E o nosso tema de hoje vai ser em relação à verdadeira mensagem do Natal. E para isso tem aqui esse casal muito precioso, pastor Jason, pastora Leia. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito edificante. Paz do Senhor, Douglas. É sempre uma honra estar aqui. Glória a Deus. Um prazer. Paz do Senhor, meu amigo. Como que você tá? Bem demais. Pessoal que tá aí na live também, na transmissão. Bom, vai ser bacana hoje. Um assunto que eu gosto bastante, porque mistura, né, a questão tradições, relação com a religiosidade. As pessoas têm muita dúvida, mas a Bíblia vai nos ajudar a esclarecer algumas coisas aí. É isso aí, a Bíblia ela traz pra gente a direção, ela é a luz em meio às trevas, então tenho certeza que as nossas respostas vão ser respondidas. A nossa ideia aqui, então, para quem tá em casa entender, é basicamente trazer a verdadeira essência do que é o Natal. E também responder algumas perguntas em relação a se o cristão comemora o Natal, né? A questão do Papai Noel, árvore de Natal, enfim. Que são perguntas que eu nem fazia ideia, que as pessoas às vezes acabam tendo dúvidas, mas sim, elas têm dúvidas em relação a isso. A gente vai tentar aqui, né? Através da palavra do Senhor, através das pesquisas que a gente fez, trazer essas respostas para ela. E o que eu acho mais interessante é que Natal sempre é um sinônimo de comunhão, de reunir família. Então, assim, essas respostas, elas vão trazer respostas para vocês que estão em casa, talvez compartilharem com os seus familiares. Isso aqui é muito importante. Verdade. Porque a gente tá falando de um conteúdo que vai ser multiplicado. E pra gente começar essa nossa conversa, vem aquela primeira pergunta, né? Que é a história do Natal. Afinal, o Natal, ele é realmente algo... É o que tá na Bíblia, é algo 100% cristão, é algo que tinha alguma referência pagã antes. Qual que é a verdadeira história do Natal, gente? Sabe que antes de o Jason dar uma explicação mais ampla, existe o Natal cristão, o verdadeiro sentido do Natal, Sim. e o Natal comercial, o Natal secular. E isso trava mesmo a mente das pessoas, porque a maioria delas que não conhecem, as pessoas que não conhecem a palavra, opta e vive um Natal secular, um Natal comercial, um Natal do Papai Noel, e depois a gente fala sobre ele. Então, as pessoas vivem isso, os que não conhecem a palavra. Mas existe um Natal cristão. E sim, nós vamos comemorar um Natal. Quem é o cerne do Natal? A gente vai discorrer bastante sobre isso. Glória a Deus. É verdade. Em relação à questão de como surgiu o Natal, realmente é uma festa pagã. A origem tem o paganismo como o seu start. Eram povos antigos que adoravam o Deus Sol. Sim. Então eram vários povos, não somente os romanos. Só que lá em Roma, lá no século IV, ali aconteceu a junção desse movimento pagão com a religião cristã no momento. Sim. Era um bispo chamado Nicolau, cuja história dele é um bispo que existiu mesmo, tá? E o que ele fazia? Ele era um cara que era muito abastado, era muito rico, família rica, os pais morreram e ele herdou essa herança. E ele era um cara generoso. Ele era um cara que ajudava os pobres e tudo mais. Financeiramente mesmo. Ainda, inclusive, tem isso já é a gente não sabe se é uma lenda e tudo mais, diante de tudo que foi criado em relação a ele, né? Mas tem uma história que se diz dele, que tinha um pai de família que estava moribundo, né? Aliás, um viúvo, né? Estava moribundo e ele tinha 3 filhas. E naquela época, você sabe, se a filha não conseguisse casar, o destino dela estava traçado, fadado ao fracasso ali, financeiro e tudo mais. Ela podia até virar uma prostituta. Uhum. Era complicado. Então tinha essa questão, ela não tinha dinheiro para pagar o dote, aquela coisa toda. E o tal do Nicolau,
viu isso e, né, segundo a história, ele foi lá de noite na casa e deixou 3 presentes. Presentes não, saquinhos com ouro, moedas de ouro, pra quê? Pra que elas pudessem dar um start na vida delas. Então ele meio que salvou elas de uma situação terrível, né, futuramente, depois da morte do pai. Então você já vê que aí já começa uma analogia com aquilo que a gente conhece. De um senhor de barba branca que vai de noite numa casa e dá presente. Exatamente. Então já começa por aí. Então o início do Natal foi mais ou menos aí, no 4º século, né, onde se juntou essa questão das festas pagãs, que já era dos deus Sol, dessa civilização, com uma festa que se tornou religiosa. Então foi um jeito de Constantino ali naquele momento dar essa maquiada numa festa pagã, se tornou religiosa. Então foi uma saída ali que eles tiveram, né? E pra quem tá em casa, pastor, e não sabe, Constantino é um imperador romano e ele é o primeiro imperador que se diz cristão, né? Exato. Então ele é aquele que pega o cristianismo e estabelece que a religião oficial de Roma seria o cristianismo. E aí ele meio que pega essa festa pagã que acontecia na época, uma adoração ao deus Sol, à luz, né? E de certa forma ele começa a maquiar algo direcionando para comemorar o nascimento de Jesus, né? Exatamente. E aí você até comentou que depois de um tempo tem, se eu não me engano, um papa, né? Você falou que estabelece essa Papa data, Júlio, é isso? o Papa Júlio depois, no 4º século mesmo, ele pega e coloca essa data, porque era no dia 6 de janeiro, na verdade. Uhum. Aí muda para dia 25/12 e institui de vez que é o Natal cristão. Entendi. Né? Aí foi aí que estabeleceu essa data. E só uma curiosidade desse bispo, né, que é o Nicolau Taumaturgo, esse nome diferente mesmo, o que acontece? Esse cara participou do Concílio de Nicéia. Ele é dessa época também? É dessa época, foi nessa época. Uhum. Ele participou do Concílio de Nicéia e foi muito importante, cara. Por quê? Porque no Concílio de Nicéia foi onde se falou sobre a natureza de Cristo. Se ele era homem, se ele era Deus, se ele era 50% homem, 50% Deus, né? Então tinha Ário, que era um dos bispos, que chegou com uma doutrina, o arianismo, falando que Jesus era uma criatura, um ser criado, que ele não podia ser Deus porque ele era criado, aquelas coisas todas. E nesse concílio onde se estabeleceu que, de fato, que a natureza do Senhor era 100% homem, 100% Deus, que é a união hipostática, o que aconteceu? Teve uma discussão entre Ário e o tal do Nicolau. E o Nicolau, segundo a tradição, diz que desferiu até um soco na cara do Ário, Deus. cara. Olha só o Papai Noel aí, a origem do Papai Noel. O Papai Noel era meio bravo, cara. Resolvendo toda a situação que tinha que Mas resolver. esse concílio foi muito importante porque foi a base da Trindade, né? Foi Uhum. daí que começou, depois, mais pra frente, no outro concílio, estabeleceu a doutrina da Trindade. Entendi. O que eu achei interessante é que, por mais que tenha essa origem, né, do paganismo, eu até vi um pastor falando a respeito disso, num vídeo que ele fez específico sobre esse assunto. Ele fala assim, é importante a gente parar para pensar que uma festa pagã, ela perde influência, e no lugar dessa festa pagã, uma nova comemoração começa a ser realizada, e essa comemoração, ela exalta o nome de Jesus. Então a gente já tem um ponto muito importante aqui, para talvez uma das nossas perguntas finais, se o cristão deve comemorar o Natal ou não. Porque a gente tem uma vantagem, tem um benefício nisso. Teve uma origem, tem aquele processo de se tentar mascarar algo a partir do imperador. Tem o reconhecimento realmente da data, como aquilo que a gente vai celebrar, que é o nascimento de Jesus. E essa festa pagã, ela começa a perder força. E hoje o Ocidente todo, ele basicamente, claro que tem um Natal materialista, mas todos os lares, acreditando ou não, eles vão ver em algum Exatamente. lugar. Não, ateu tá lá exatamente. reunido com a família Exatamente. na noite de Natal. Vai ter lá. Exatamente. A imagem de Jesus em algum lugar vai estar aparecendo. E contando às pro vezes nascimento as dele. pessoas falam, não comemora o Natal, né? Aquela questão toda, tem muito disso. Antigamente tinha mais, né? Na questão do protestante, né? Do evangélico, tinha muito disso, das pessoas não comemorar tudo, mas reunia a família. Exatamente. Fazia todo o movimento, trocava presente e só falava, não, mas aqui não é Natal. Então, assim, né? É aquilo que a gente falou, né? Dá pra usar essas questões aí em benefício do reino. E agora que a gente entende qual que é a origem do Natal, tudo isso que foi explicado aqui, uma festa pagã, o tempo vai passando, os anos vão passando, chega então naquilo que a gente precisa conversar com uma igreja que é biblicamente intencional, que é trazer a palavra de Deus.
Afinal, qual que é o significado do Natal para nós que somos crentes cristãos? O significado do Natal pra gente é se lembrar, numa data específica, por mais que não tenha sido necessariamente o dia que Jesus nasceu, a gente se lembrar do nascimento do nosso Salvador. E talvez quem tá em casa, isso aqui eu tô falando por conta de uma visão minha, antes de se tornar crente, de começar a ler a Bíblia, e também da minha família, tá? Muitas pessoas conhecem Jesus como Jesus do presépio. O menino Jesus que tá cercado por 3 reis magos, que nem são 3, nem fala que é 3 na Bíblia, só fala que são magos. É por associação, né? Tem 3 presentes, é 3 reis. Exatamente. Manjedor e tudo mais, fazem essa associação, mas eles esquecem o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. Eu gostaria que vocês, como pastores, a gente começasse a trabalhar um pouquinho nisso, né? Eu tinha mandado uma mensagem pra vocês. Pra mim, o primeiro ponto, a gente pode começar falando sobre o nascimento de Jesus, tá? A genealogia de Jesus Cristo que é apresentada em Mateus capítulo 1. Pra quem tá em casa, não sei se você sabe, mas Mateus, ele escreve o evangelho pros judeus. Então, o judeu, como um povo que é o povo escolhido por Deus, cada detalhe, cada ponto é extremamente importante, inclusive a genealogia. Então, a gente vê que quando o povo retorna do exílio, tem todo lá é feito uma lista pra ver de qual linhagem eles eram e tudo mais, porque essa parte genealógica é muito importante. Por que Mateus coloca esse texto? Que eu, antes de me converter, eu pegava Mateus capítulo 1, eu pulava pro versículo 18, porque eu falava, o que eu vou ler esse negócio? Porque aqui, na verdade, mostra pra gente que Jesus, ele cumpre aquela profecia, aquela promessa em relação a ser da linhagem de Davi. Né? Então, assim, o primeiro ponto que eu vejo, que eu gostaria de salientar é isso, tá? Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, quando ele nasce, através ali, né? A gente tem Maria, José, tem-se o cumprimento dessa promessa de que viria da linhagem de Davi. E aí depois a gente parte pro nascimento de Cristo mesmo. Eu gostaria que vocês salientassem pontos importantes em relação a isso, porque esse é o nosso verdadeiro significado do Natal, correto? O nascimento de Jesus, né? Exatamente. Quer falar? Não, a questão da genealogia, como foi mencionado, ela, às vezes a gente vê, e como você falou, a gente acaba até pulando, é um monte de nome e tal, mas ela faz todo sentido estar aqui nos textos sagrados, porque, olha só que interessante, aquela época mesmo, era muito importante, deserto, né, como é aquele lugar todo lá, então quando eles faziam viagens, olha a importância da genealogia. Quando a pessoa ia fazer grandes viagens pelo deserto, de dia, um calor imenso, e à noite, um frio intenso. Uhum. Então era uma viagem perigosa. Então o cara tinha que decorar a sua árvore genealógica. Porque quando ele chegava numa determinada cidade, tá escurecendo, tá ficando frio, onde que eu vou ficar? Ele chegava na cidade mais próxima e começava a perguntar sobre alguns parentes próximos. Ele chegava pra uma pessoa, que eu chegava na sua cidade lá, você não me conhece, aí você fala assim, eu preciso saber se tem algum parente meu aqui, mas quem é você? Eu sou o Jason, filho do Oscar, que o meu avô é o Durval, que o meu bisavô é fulano, até a hora que chega assim, aí você fala, esse fulano que você falou foi meu trisavô também, então a gente é parente, então você vai ficar na minha casa. Olha que loucura, cara, que legal. Então, você vê a importância da genealogia aqui. Extremamente importante. É muito, eles valorizam muito isso. E tendo isso aqui, você consegue entender o quê? Que a partir da genealogia, quando mostra na Bíblia que Jesus tem essa descendência de Davi, que foi profetizado que o Salvador viria da descendência de Davi, faz todo sentido aqui a genealogia. Exatamente. Aí você fala, você dá importância. Poxa, acho que eu vou começar a ler agora com mais atenção aqui e cuidado, não é verdade? Isso daqui também é uma profecia messiânica, né? E eu vejo que... Por que é importante a gente salientar o verdadeiro significado do Natal para quem tá em casa e para as famílias? Porque as pessoas precisam entender que o dia 25 de dezembro, quando a gente fala sobre o nascimento de Jesus, cara, é que conforme o tempo vai passando, não sei se vocês têm essa mesma percepção, parece que tudo se torna muito comum. Jesus nasceu. Mas, cara, é o Filho de Deus que nasceu, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Então, assim, ele era Deus antes de descer pra terra. E ele se fez um menino, totalmente... Vocês têm 3 filhos, né? Imagina só, pastora, você ter no seu colo o Filho de Deus. Meu Deus do céu. Será que isso não acontece, Douglas, de repente? Eu entendi o que você falou. Parece que começa a ficar um tanto banalizado. Banalizado. Mas será que isso não se dá também? Porque na Bíblia não tem uma menção... né, de específica ou uma indicação, por exemplo, de que a gente deve comemorar o nascimento do Senhor. Sim, não tem. Exatamente. Né? A gente aproveita uma situação, como a gente falou agora há pouco, de uma data que foi
Se surgiu aí, a gente aproveita a questão. Mas talvez seja por isso, sabe? Então as pessoas relevam, porque a ordenança é o quê? É fazer memória de mim, do meu sacrifício, Sim. né? Até que eu venha. É isso aí, 1 Coríntios 11 lá. Ok. Mas do nascimento não tem. Mas, cara, é importantíssimo. É importantíssimo. E tendo já essa data, tendo todo esse movimento, nada mais justo que você se preparar. Então já que a gente vai fazer, vai reunir a família, eu vejo muito assim, a gente reúne a família. É um momento, por exemplo, quando eu me converti, meio que fez uma divisão, assim, né? Ficou mais difícil a reunião familiar e tal, participar de certas festas, né? Por conta das questões aí. Mas no Natal não tem essa. O Natal é uma festa que quebra a barreira. Quebra a barreira. De repente, você tem um parente lá, dá um banda, vamos dizer assim, mas o cara vai na sua casa. Por conta do espírito natalino. Do espírito natalino. O cara vai, vamos lá, tal, beleza. Meu, então vamos aproveitar essa data. Exatamente. E vamos fazer menção do nascimento de Jesus. Ah, mas não foi aí que ele nasceu, foi outra data. Beleza, depois ainda fala... Nasceu. Mas nasceu, irmão. O Filho de Deus. Aquele que veio pra nos salvar. Então vamos fazer justo. Não vamos só se reunir e comer e depois ficar todo mundo pensando em entrar na academia em janeiro. Não, vamos então celebrar isso daí. Pega seus filhos lá e fala a história de Jesus. Leia lá o nascimento de Jesus, como que foi. Você sai na rua, vai em um monte de lugar, tem um monte de presépio. Ah lá, todo mundo acha bonitinho. Ah, tá, beleza. Vai e fala pros seus filhos, fala pros seus familiares. Imagine que legal, você tem esse parente, por exemplo, que não é cristão, mas tá na sua casa lá, mas antes da ceia você fala, gente, vamos orar aqui um Pai Nosso? Sim. Deixa eu falar um negócio, ó, Jesus foi isso, nasceu, aconteceu, babá. Vamos fazer uma oração. Cara, pode transformar a vida da pessoa, cara. Vocês já tiveram essa experiência? Já tivemos. É bacana. A gente faz a oração, né, toda lá, nossa reunião, tudo, mas eu lembro na casa da sua tia, foi muito bacana, que parte da família dela nem era convertida, mas uma parte era, outra parte não era na ocasião. E sim, foi feita uma ministração em cima, oração. E foi bacana. Porque eu lembro que um dos primos dela, né? Depois sentou perto da gente, né? Do outro primo dela lá, que era convertido. Um que não era, sentou perto de um que era convertido. E falou, poxa, legal que você falou, sabe? Começou uma evangelização. Sim. O cara sentiu interesse. De verdade, porque se converteram, né? Porque depois se converteram. Cara, a palavra. 5 minutos, cara. Uma oração. Olha só. E as crianças, pastora? Eu queria fazer uma colocação rápida aqui. As pessoas não conhecem. Elas não fazem direito porque elas não conhecem. E eu vou basear essa minha afirmação numa experiência que eu tive o ano passado, em sala de aula. E a gente tocou no assunto do Natal. E aí eu perguntei, todo mundo aqui sabe, né? O que se comemora no Natal. Uma sala com 16 crianças. Todo mundo aqui sabe. Natal, não. Não. Uau. Alguém ousou falar não, porque os outros não sabiam, mas ficaram em silêncio. Aí o corajoso falou assim, não. Eu falei, não sabe? É o nascimento de Jesus. Agora você vai ficar besta. Que Jesus? Uau. Aí eu parei a aula, fechei. Quantos anos? 10. 10 anos. Fechei, então, você não sabe? Não, Natal, Jesus, não, a gente se reúne. Então as pessoas não sabem, a mãe não sabe, o pai não sabe, Exatamente. Não instruiu o filho. Entendeu? Alguém precisa parar isso aí. No caso, Deus me colocou ali pra falar naquele momento. Mas as pessoas não sabem. Não querem saber, não se interessam ou não tiveram oportunidade de pegar a Bíblia, de ser ministrado como a minha família numa ceia. Exatamente. E aqueles que não conheceram passaram a conhecer. Então tem a questão, parece incrível, né? Mas tem a questão da ignorância também. Com certeza. Eu vi isso acontecer dentro da minha sala de aula. Uma sala onde as crianças não sabiam. Uma sala onde as crianças não sabiam quem era Jesus e que Natal a gente comemora o nascimento dele, como o Jason mencionou, independente da data, né? Não tem que se prender, a gente tem muita religiosidade. Ai, porque não foi nesse dia. Irmão, e daí que não foi nesse dia? Ele nasceu. Mundialmente, tá apontando pro nome dele, cara. Deixa essa data ser a data dele, né? Exatamente. Eu vejo que, conforme eu disse também, infelizmente as pessoas elas acabam sempre tendo associação de Jesus como Jesus da manjedoura, sabe? Tem pessoa que lembra Jesus como um bebê, tem pessoa que lembra Jesus na cruz, tem pessoa que lembra Jesus como aquele que foi colocado dentro de um sepulcro novo. Mas a verdade é que ele é o Filho de Deus vivo, aquele que veio na terra. Isaías 9, aquele que recebe o nome Jesus, que é Deus salva, e Cristo, que é o seu título, que é ungido, escolhido, para trazer salvação na terra. Então, assim,
Você que tá em casa, você precisa definitivamente... Eu não sei se você é crente, se você é da igreja DNA, se você é de alguma outra denominação, mas você precisa entender definitivamente que dia 25 de dezembro não foi necessariamente o dia que Jesus nasceu, mas é o dia que mundialmente nós nos lembramos a respeito do nascimento do nosso Salvador. Isso aqui é muito importante porque ele é o nosso Salvador, cara. Ele desceu na terra, ele se fez homem pra nos salvar. E ele faz isso por quê? Porque ele precisava passar pelas mesmas coisas que nós homens passamos. Então, olha só o senso de inferioridade que ele se coloca como um bebê, de precisar ter cuidado de pessoas, de precisar crescer, de amadurecer, para realmente viver aquilo que a gente viveu. E quando se entregar naquela cruz, se entregar realmente como um homem que venceu o pecado, que tomou sobre si todas as nossas dores e que agora pode nos ajudar porque ele viveu aquilo que a gente vive. Então, essa é a mensagem do Natal, sabe? A mensagem de se lembrar o que Cristo fez. Isso que vocês falaram sobre família é muito legal, porque ano passado eu tive a primeira experiência. Eu me batizei em 2021, então eu sou recente, digamos, ainda nessa jornada de fé. E ano passado eu tive a primeira experiência pra falar de Jesus, dar pra minha família, tá? Eu fiquei com um pouco de medo no começo, eu não vou negar, não. Tios, tias, e vai ter umas 20, 25 pessoas. A minha tia, ela parou a comemoração ali antes da gente cear. Pela graça de Deus, a família da minha mãe não consome bebida alcoólica, não escuta som alto. Então, assim, é uma família muito tradicional. Então, pela glória de Deus, a gente não tem esse problema. E eu ali, um jovem de 24 anos na época, falou de Jesus. Eu lembro que o que eu falei foi exatamente isso, sabe? Muitas vezes a gente conhece Jesus, só aquele Jesus da manjedoura. A gente se lembra de Jesus uma vez por ano, né? Por isso que o Natal talvez é importante. Pelo menos uma vez por ano você vai lembrar do nome dele. Mas quão triste isso é. Eu lembro que eu trouxe uma mensagem tão pontual ao coração dele, sabe? Sobre esperança, sobre vida através de Jesus. E aquilo foi muito impactante. Então, assim, você que tá em casa, use essa data específica pra essa celebração também. E isso muda a história, porque esse marco que o Jason lembrou dessa ceia, foi a partir daí que as coisas começaram a caminhar na família. Sim. Né? O meu tio, o dono da casa, morreu, mas cristão. A minha tia, cristã. As filhas todas batizadas. A gente tem um primo ou outro que ainda estamos aí orando para que o Senhor faça a obra, mas foi um marco, foi muito importante. Sim. Né? Porque ali, naquele meio, tinha pessoas que não sabiam. Pessoas que não sabiam. Uau. Pode ter certeza. Glória a Deus. E uma oração, como ele falou, singela, né? Aham. Só para enaltecer o nome dele, foi trazendo a família, uma família que praticamente todos estão salvos, né? E pra criança? Queremos. Vocês que trabalham com isso, pastora, tem que mostrar o significado, né, do Natal. Não tem esse negócio de ficar enrolando, não, né? Não. A tal idade, A não sei gente o quê. responde as perguntas que as crianças fazem. Acho que eu já falei isso aqui. Papai Uhum. Noel existe? Papai Noel existiu? Pode. Lá em casa, as crianças são ministradas. A gente fala a verdade pra eles. Mas eu não vou ser hipócrita aqui. Quando a gente passa no centro da cidade, que eles veem um Papai Noel tocando saxofone, né? Vendendo, eles param. Olha, o Papai Noel. É, de fato, é uma figura aí do Natal comercial, do Natal, mas o cerne do Natal, o sentido do Natal Sim. é o nascimento de Jesus Cristo. Tanto é que esse mês nós estamos falando sobre isso aqui no Kids, né? É o advento do Messias, a vinda do Messias. A gente está passando aí pelo livro de Mateus, todo aquele processo, a estrela, os magos e tudo mais. Então, para a criança, a verdade nada além da verdade. E aí que tá, os pais conhecem a verdade? Sim, é verdade. Os pais Então. conhecem a verdade? O que é o Natal para esses pais? É o Natal comercial do Papai Noel? Eles vão ensinar a criança no Natal comercial do Papai Noel. Mas nós ensinamos a verdade. Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Nós fazemos menção do nascimento de Jesus. Quem é Jesus? É o nosso Salvador, o nosso Redentor. A verdade nada mais que a verdade. Agora, eu acredito que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas eu posso dar um pontapé. O Papai Noel é uma figura do Natal comercial que acabou sendo demonizado porque existe muito... Ai, a toalha tem o Papai Noel. Nós não temos o costume... O Papai Noel na mesa. Nós não temos o costume do Papai Noel. Nós não temos o costume da figura do Papai Noel pendurado na árvore. Enfeita a tua árvore. Nós enfeitamos a nossa, né, Jason? Uhum. Mas nós não temos essa cultura do Papai Noel, porque nós sabemos que o cerne do Natal, o sentido do Natal é Jesus Cristo. O Papai Noel chegou para roubar a cena. Porém, foi alguém que tem uma história, né? Sim. Tem uma história. Então, acho que existe muito da religiosidade. Não, explica pra criança, de fato, olha. Talvez ela não entenda a história de São Nicolau, né? Não vai Que entender. foi o que o pastor explicou aqui no começo. Talvez a criança não vai entender, mas fala a verdade,
né? Olha, de fato, existia um homem assim, então a partir daí surgiu essa figura, ficou uma figura comercial, mas olha, o nosso Natal tira o foco, não é, Jason? Exatamente. É o que a gente faz lá em casa. Como eu te disse, quando a gente passa numa rua e as crianças veem Papai Noel, a gente... Ai, vamos embora. Ai, Papai Noel. Ai, não. Não, de forma alguma. De fato, esse é uma figura do Natal, mas todo mundo aqui sabe, né? O que é o Natal, sim, mãe? É o nascimento de Jesus, não é do Papai Noel. Não, o Papai Noel é uma figura que o comércio colocou, que a história acabou apresentando pra gente. E ele acabou roubando uma cena que não é dele. Foi isso que aconteceu. É verdade. E também acho que entra num ponto aqui de ter esse discernimento e de entender o seguinte... Na Bíblia não tem nenhum versículo que fala a respeito da celebração do Natal. Então não é uma festa que está escrita na Bíblia, como a gente disse no começo. Porém, também não tem nenhuma passagem bíblica que proíbe a celebração do Natal. Não tem nada assim, de certa forma, que acontece no Natal que possa ser proibido, né? A não ser que você vai querer idolatrar o Papai Noel, idolatrar a tua árvore de Natal. Aí, pelo amor de Deus. Mas a comemoração em si... A gente não pode demonizar, né? Eu até conversei com vocês no começo do podcast, eu tive uma célula terça-feira e um dos participantes, ele me perguntou, ele falou, cara, por que os evangélicos não comemoram o Natal? Eu falei assim, se não comemoram, eu não tô sabendo, eu não tô sendo evangélico não, eu tô comemorando normal, Realmente tem algumas partes, né, enfim, religiosas que não comemoram. E aí eu ouvi uma frase de um pastor que eu achei muito legal. Ele falou assim, se você tá em paz com Deus, beleza. Se você não quer comemorar o Natal, sei lá, não vou comemorar. Se você acha que isso é da parte de Deus, mas fique em paz e não enche o saco das outras pessoas, entendeu? Que estão comemorando com o verdadeiro significado. E se você tá celebrando o nascimento de Jesus em comunhão com a sua família, cara, olha que momento lindo pra estar em comunhão. Vai em paz também, é isso que importa, entendeu? Existe muita religiosidade. Demais. Ao redor, muito. Até de dar presente, eu já vi uma vez. Não dá presente porque vai reforçar o consumismo, eu não sei o quê. Gente... Para com isso. A galera acaba confundindo, né? Muita religiosidade. Exatamente. Né? Aproveitando o gancho, essas questões das simbologias, né? Do Natal, Papai Noel, tal, falar da árvore de Natal, por exemplo. Sim. Né? Às vezes, vamos lá, 20 anos atrás aqui, né? O pessoal era evangélico, não comemorava Natal, as igrejas tradicionais, principalmente, e demonizava todos esses símbolos, né? Eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo estudando pra isso aqui. Não tinha árvore, não pode montar árvore de Natal, não sei o que, idolatria, aquela coisa toda. E, inclusive, usava textos pra querer respaldar esse comentário. Agora eu vou te falar o texto que era usado, por exemplo. Olha só, Jeremias 10, verso de 3 a 5. Olha só. Porque os costumes dos povos são vaidade. Então eu já pegava aqui, ó, tá vendo? O costume dos povos aí do mundo é vaidade. Pois cortam do bosque um madeiro, né? Uma árvore, obra das mãos do artífice com machado. Tá vendo? Tá falando de árvore aqui. Uhum. Aí continua. Com prata e com ouro o enfeitam. Com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, tampouco podem fazer o bem. Tá falando de árvore de Natal? Nada o que tá falando aqui? Cara. De ídolo, irmão. Sim, ídolos. De pegar uma árvore, cortar e fazer um Esculpir ídolo. um ídolo. É disso que tá falando. Não tá falando que é pecado você pegar uma árvore e enfeitar ela. Agora você enfeitar a árvore, irmão, e começar a ajoelhar e fazer pedido de oração ali. Aí também não dá, né? Aí não dá. Pendurado na árvore. Aí não tem como. É disso que tá falando. Não tá falando de uma decoração que é demoníaca, que é demonizada. Tá falando de construção de ídolos aqui, o contexto. O outro texto também é Isaías também. Mas fala a mesma coisa, o mesmo conceito. Falar de cortar uma árvore, aquela coisa toda, e transformar num ídolo. Em Isaías fala, vocês pegam um cipreste, né, que fala... uma parte deles vocês fazem fogueira para se aquecer, a outra parte vocês pegam e faz fogueira para cozer o pão, e o que sobra vocês constroem ídolos. Tá repreendendo por conta disso. É os dois textos que se usavam. Então você vê que é uma religiosidade. Tudo bem. Vai falar assim que, por exemplo, era para guardar a igreja, para evitar, fugir de uma possível idolatria, de um paganismo, aquela coisa. Eu entendo isso aí. Mas a gente precisa ser um pouco mais inteligente mesmo nas coisas. Racional, né? Cara. Senão a gente fica, né? Você não vive. Não vive, não faz nada. Senão você não bebe a Coca-Cola, irmão. É verdade. E a história de Lutero sobre a árvore, né? E exatamente. Olha só que contradição.
Porque aqui no Ocidente, essa questão veio de Lutero. A árvore veio de Lutero, que pegou para comemorar o Natal, teve a ideia de pegar uma árvore, um pinheiro que ele achava bonito, cortou, trouxe pra dentro de casa e enfeitou com a família dele. Simplesmente com o intuito de enfeitar mesmo, Colocou embelezar. umas velas nas pontas, uma estrela lá. Cadente pra representar a estrela, né? Estrela cadente, aquela coisa toda, que é a noite do nascimento de Jesus, a estrela, aquela coisa toda. Ele fez uma representação ali e louvou a Deus com isso. Eu vi que ele simplesmente olhou pro céu, viu um céu estrelado e Isso, falou, exatamente. Vou representar. Isso daqui dentro das árvores, é verdade. Então, olha só Onde tá a que maldade? loucura. Onde tá... Exatamente. Então a gente vê aqui então que existe o verdadeiro significado, você precisa se agarrar nisso, compartilhar isso com as pessoas que estão próximas a você. E, de verdade, esse negócio tem que desmistificar, né? Árvore de Natal, não pode dar presente, o Papai Noel é um demônio, não comemora Natal. E aqui a gente já vem pra nossa pergunta que sela tudo isso, né? Cristão comemora Natal? Sim ou não, pastora? Sim. É isso aí. Cristão Glória a Deus. comemora em paz. Se você cai naquilo que o Douglas disse, se você tem paz com Deus, sua mente, seu coração está em paz, comemore o Natal. Faça menção do nome de Jesus Cristo. Sim. Né? E para quebrar essa cultura, né, do Natal comercial, esse problema, esse erro, a gente faz o que hoje? Ministra as crianças. É verdade. Né? Vamos alertar essa nova geração. Uma geração que, veja, o aluno meu do ano passado, 10 anos, que é a idade das crianças que nós ministramos Kids. aqui. Sim. Então, os pais têm a minha idade, poxa. Né? Então, a gente precisa alertar essa próxima geração. Por isso, a gente ministra, sim, na igreja. A gente vai comemorar o Natal. A celebração de Natal é uma oportunidade para as famílias virem, para aquele teu parente que não conhece estar. A gente aproveita todo esse momento para evangelizar, para ministrar. É o que a gente tem feito esse mês agora de dezembro com as crianças. Então, se as crianças não sabiam, depender da gente, vai saber a verdade. Né? Uhum. Se não sabia quem era o Papai Noel, se depende de nós, vai saber. É uma figura assim, assim, assim. Porém, volta para a palavra. Então, a gente precisa quebrar isso e a gente quebra ministrando mesmo essa geração. E eu acredito que é uma das épocas mais propícias para as famílias resolverem seus problemas, colocarem os pingos nos is e, de certa a gente forma, conversava sobre se isso estabelecer uma paz no lar, né, cara? É Então, incrível isso. Ó, Lutero falou assim que, a respeito do Natal, né? Quando ponderado sobre essa questão do paganismo e tal, ele falou, olha, o importante é o nascimento de Jesus, comemorar o nascimento de Jesus, eu acho importante, mas o mais importante é que ele nasce em nossos corações todos os dias. Uhum. Para que a gente mantenha esse tal do espírito natalino. Que na verdade não é espírito natalino, é o ser cristão verdadeiramente, amar uns aos outros. Porque nessa época do Natal, todo mundo fica bonzinho. É aquilo que você falou. É verdade. Todo mundo quer reconciliar, quer pedir perdão, aquela coisa toda. Na verdade, isso é o cristianismo, gente. É tolerar um ao outro, é pedir perdão quando erra, é se preocupar um com o outro, é querer estar junto, amar o próximo. É indiretamente o fruto do nascimento de Jesus alcançando todos os lares, né? Ó, você falou da questão a gente tava falando da questão desses preconceitos, religiosidade, aquela coisa de fazer no dia, não ser no dia, aquela coisa. Olha só Romanos 14. Paulo tá... o texto tem aqui um subtítulo dizendo tolerância para com quem é fraco na fé, que é a questão da religiosidade. E olha só, no verso 14, capítulo 14, verso de número 5, olha só. Uns fazem diferença entre dia e dia, mas outros julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. É isso. Olha só. Ele tá falando, por que ele tá falando isso? Porque aqui estavam falando de pessoas que comiam carne de porco, aquela coisa toda, e ele tá combatendo, falou... Judeu gentil, a questão do guarda do é? sábado, aquela coisa toda. Falou, não, se o cara guarda o sábado pra Deus, que guarda, quem não guarda tá tudo certo. Exatamente. Entendeu? É isso que ele tá combatendo aqui, a religiosidade. A religiosidade porque quem não comemora, é o que eu disse, não comemora, mas não fala que quem tá comemorando é Exatamente pecado, isso que eu ia entendeu? falar. Exatamente. Não Ele tá falando bata o pra não martelo. julgar. Exatamente. Não joga uma brasa na cabeça do seu irmão que quis montar a árvore. Deixa o irmão Sim. montar a árvore e você não monta a árvore. É isso aí. Né? Desde que o seu irmão tenha consciência que não vai pendurar o Papai Noel na árvore de Natal. Isso é importante. Então a gente tá falando de uma data muito evangelística, uma data de muita comunhão. C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, no livro que ele escreve, ele fala que indiretamente o mundo caminha em direção ao cristianismo porque todos os princípios e valores cristãos norteiam, de certa forma, princípios e valores que são considerados básicos numa sociedade, como fazer o bem, ser generoso. Enfim, a base do cristianismo, de certa forma, é a base de um mundo que tem a plenitude, que caminha de forma correta, que as pessoas são, enfim, boas e coisas do tipo.
E no Natal é exatamente isso, porque a luz de Cristo, o nascimento dele sendo representado nesse dia, vamos ser bem sinceros, indiretamente, da forma mais doida possível, é a data do ano que mais se tem ali paz nos lares. Eu sei que tem, né, infelizmente tem lar que, enfim... voam umas cadeiras, né? Acontece muita coisa, mas eu percebo que, de forma geral, é uma época do ano que parece que até quem tá cansado, parece que o Natal traz um refrigério e tira um peso, sabe? E não podia ser assim o ano todo, né? Poderia ser. Você sentir esse refrigério o ano todo, perdoar, voltar a falar com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, né? Exatamente. Que ele veio exatamente para isso. Mas, amém, fazemos menção, como você falou, pelo menos ali, e alguma coisa vai acontecer. O familiar vai se converter. É isso aí. Essa é a oportunidade sua que você tem que estar em casa, tem que semear a palavra. Antes de comer, antes de cear, entregar presente, não sei. Pega um minutinho aí e fala de Jesus para sua família, lê um versículo bíblico, fala que Deus enviou ao mundo o seu único filho porque ele nos ama. Tenho certeza que isso vai ser precioso pro teu lar e pra tua família. Pastor, você tinha falado aqui que tinha também uma curiosidade sobre a data do nascimento de Jesus. Afinal, se 25 de dezembro não é... Muito é legal. Bacana. Cara, é muito legal. Temos 5 minutos, pelo menos? Claro, vamos lá. Olha lá, vamos lá. Sobre, já que estamos falando da data, né, não é dia 25 de dezembro e tal, a gente não consegue saber o dia exato, porém o mês dá pra chegar... Dá pra arriscar. Dá pra arriscar. A gente vai ter um caminho aí, se você quiser anotar aí, papel e caneta, vai ser legal esse trajeto que a gente vai fazer. Uhum. A gente vai lá pra 1 Crônicas 24. Porque pra saber a provável data de mês aí do nascimento de Jesus, a gente tem que primeiro saber o nascimento de João Batista. Então a gente vai pra 1 Crônicas 24, que é lá onde Davi tá dividindo os sacerdotes nos turnos de trabalho no tabernáculo e no futuro templo, que tá sendo construído. Então, lá em 1 Crônicas 24, o que acontece? Eram os sacerdotes que eram dos filhos de Arão e da casa de Levi. Então, o que acontece? Eram 24 famílias. Li hoje esse capítulo aí. 24 famílias. E o que Davi fez? Para não dar encrenca, ele dividiu em turnos, né? Então, cada mês, 2 famílias trabalhavam no templo. Sim. Então, era quinzenal esse trabalho. Então, cada família trabalhava 15 dias no ano nesse serviço. Então, ficou dividido bonitinho, beleza. Então, no verso de número 10, diz assim, que o 7º turno ficou para quem? Para a família de Acós e a 8ª para a família de Abias. Então, guarda essa informação. 1 Crônicas 24, 10. Beleza. Então, agora a gente vai lá para Lucas. Aí em Lucas... Cadê Lucas? Pode não, Lucas. Qual que é o capítulo de Lucas? Capítulo 1 de Lucas diz assim. Olha só. O verso... Cadê? Anúncio do nascimento de João. No verso 5. Diz assim, ó. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias, nós sabemos, é o pai de João Batista. Da ordem de Abias. Ou seja, ele era sacerdote. Daquilo que foi instituído por Davi lá atrás. E ele era da ordem de Abias. Então ele era do turno de número 8, 8º turno. Aí o que acontece? Ele tá falando aqui, era casado, não tinha filhas e era casado com Isabel. Beleza. Eram justos diante de Deus, tal, ok? No verso de número, cadê aqui? 8 diz assim: E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, no seu turno, segundo o costume sacerdotal lá, que foi colocado por Davi, coube-lhe por sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. O que a gente vai entender aqui? O que acontece? O calendário judaico é diferente do nosso nessa época. Na verdade, não é nessa época, é diferente até hoje. Por isso que a nossa Páscoa tem datas alternadas aí durante cada ano que passa. Por quê? O calendário judaico é lunar. O nosso calendário ocidental é o calendário gregoriano, que fala, né? É, gregoriano. É o calendário solar. O deles é lunar e o nosso é solar. O deles são anos de 360 dias, 12 meses de 30 dias. O nosso
é de 12 meses, é 365 dias. Então tem Diferença. 365 dias e um quarto. Então é a mais. Por isso que tem esses ajustes da Páscoa. Não é uma data definida. Uhum. Porque o nosso calendário acaba se ajustando com eles nessas datas. Então, por isso que a precisão não é exata, mas dá para se chegar nesse número. Então, só para resumir, o janeiro deles, que é o mês de Abib, que fala, o mês de Nissan, corresponde ao nosso março-abril. De 15 de março a 15 de abril. Ok. Tá? Então, quando você vai lá naquela questão dos turnos, o 8º turno tá dando o quê? Que é o mês do sacerdócio de Abias, tá dando entre 30 de junho a 15 de setembro. Certo. Agora aqui, com essa informação que nós temos em Lucas, onde fala que Zacarias ia exercer o sacerdócio, tá falando que é no dia que ele ia começar. Uhum. Então ele tava começando ali, no começo do mês de julho. Ele estava entrando no final de junho para julho, ele estava entrando para exercer o sacerdócio. Era o primeiro dia. Por que a gente sabe que é o primeiro dia? Porque caiu, a Bíblia fala que por sorte caiu sobre ele oferecer o incenso. Ou seja, oferecia o incenso, ele entrar lá no incensatório e tal, aquela coisa toda, para começar os trabalhos. Era o início do turno dele. Logo de cara. Logo de cara. E caiu por sorte e ele falou, você foi escolhido para dar o start lá, consagrar nossa família e tudo mais para o serviço. Então era o primeiro dia, era julho. Ok? Tendo essa informação, agora a gente vai aqui no verso de número... cadê aqui? Daí o anjo vai falar com ele, ele fica mudo, né? Fala que ele vai ter um filho, ele desacredita, ele fica mudo, aquela coisa toda. Só que daí no verso, cadê aqui? Número... cadê? O povo esperando Zacarias, saindo para falar. Cadê? O anúncio aqui, ó. E no 6º mês... desculpa, não é isso não. Tem que voltar um pouquinho aqui, peraí. Ele fala... Até o dia, o povo esperando Zacarias, saindo ele, falar... Será que Ele fala aqui, ó, que quando ele saiu do turno dele, ou seja, quando passou os 15 dias, ele foi para casa dele e logo em seguida Isabel concebeu. Sim, já nessa data. Já nessa data, que ainda fala, naqueles dias, né, logo depois disso, a esposa dele acabou concebendo. Eu não tô achando o texto aqui, peraí que eu tenho que achar aqui. Opa. Só um segundo. Eita, agora falhou, peraí. Aqui, ó, 24, versículo 24. É isso mesmo. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses. E ocultou dizendo, beleza. Agora, olha no verso 26, Douglas. Diz assim, que no 6º mês, que 6º mês é esse? Da gravidez de Isabel. Correto? Uhum. Foi o anjo Gabriel enviado a Nazaré para falar o quê? Falar com Maria. Com Maria. Beleza? Aí falar o quê? Que ela ia engravidar do Espírito Santo. Aí, beleza. Aí você vai no verso aqui um pouco mais pra frente, que fala, eis que do teu ventre conceberás, dará o filho, ok, reinará, tal. Tá explicando aqui. E o anjo no verso 36 fala assim pra ela, ó, pra ela crer, né, ó. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês da gestação de Isabel. Então, logo depois disso, o que acontece? No verso 39, depois desse encontro com o anjo, tá falando aqui, e naqueles dias, ou seja, alguns dias depois desse encontro com o anjo, Maria foi se encontrar com Isabel, que é aquele texto onde ela chega e o João Batista lá, que tá de 6 meses na barriga de Isabel, estremece lá dentro lá, e ela fala, tu és agraciada, aquela coisa toda. Então, quando o João Batista tinha 6 meses, foi que Maria concebeu Jesus, gerou Jesus no ventre. E aí é só fazer conta. Agora, que conta que a gente vai fazer? No turno de Abias, a gente falou que era no mês de junho, entre junho e julho, correto? Quando Maria engravidou de Jesus, tinha passado 6 meses do turno de trabalho. Então, nós estávamos em junho e julho. Então, vai julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6º mês. Então, de dezembro para janeiro, Maria engravidou de Jesus, correto? E aí coloca mais 9. Agora você coloca mais 9. Sim. Você vai parar lá em setembro ou outubro. Outubro. É isso aí. Essa é a conta.
Exatamente. A Bíblia não é clara, mas ela dá um caminho. Mas ela dá um Dá um caminho. caminho, Agora é. você quer bugar o cérebro? Olha que legal. Não é clara na data, tá? A Bíblia é claríssima, é resposta. Ela não é, Não clara fala um nessa dia, data. não fala um dia Não, não vai ter específico, um né? dia, é. Não vai ter um exatamente. dia. Agora, um negócio que é muito legal quando você começa a estudar a Bíblia, ver essas coisas, né? Não é ponto de salvação, obviamente. Você não precisa saber disso para ser salvo. Não vai fazer diferença, né? Uhum. Na sua salvação, saber ou não saber isso. Mas é legal e faz você se apaixonar ainda mais pela Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia. Eu gosto dessa frase. É. Olha só que interessante. Na tradição judaica, nós temos as festas, né? Sim. As festas do tabernáculo, festa da Páscoa, aquela coisa toda. E olha que interessante. Eu separei aqui para você ver. Olha só. Na festa da Páscoa, né? Na mesa judaica, eles fazem essa festa até hoje, né? Na tradição, o que eles fazem? Eles vão diante de uma profecia, que é o quê? O Elias que eles estão esperando. Então, na mesa da festa da Páscoa judaica, eles deixam uma cadeira vazia. Uau. Para esperar o Elias que tem que vir, porque eles estão esperando ainda, né? Então, por isso, quando Jesus está na cruz lá, ele fala algumas frases, e a turma fala, ele clama por Elias, Sim. né? Agora dá para entender isso aí, né? Por que eles falaram isso? Então, eles têm essa cadeira aqui, chamada cadeira de Elias, porque eles esperam que o Elias que há de vir venha. Sim. Então, eles estão esperando até hoje. Só que é o seguinte, enquanto eles esperam esse Elias, quem que chega na época da Páscoa? Quem que nasce na época da Páscoa? Entre março e abril. João Batista? João Batista. Aham. Agora, você vai lá em Mateus 17, irmão. Mateus 17, olha só que legal. Jesus falando que o Elias já veio? Ó, 17, 11. Olha só, e Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. É isso aí. Olha que louco. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim como farão ele também padecer o Filho do Homem, porque aqui ele já tinha morrido, Sim. já tinham matado ele. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. Olha que louco isso, cara. Olha que da hora. Aí na sequência, você vai para a festa de Pentecostes, por exemplo. Na festa de Pentecostes é a chegada do Espírito Santo. Então você vê que essas festas, elas marcam acontecimentos importantes, cara. É uma resposta. É uma resposta. Então o Espírito Santo chega na festa de Pentecostes, Uhum. entendeu? E agora na festa de Tabernáculos. Quem que chega na festa de Tabernáculos? Que é entre setembro e outubro. Jesus. Agora, vamos lá. Em 1 João diz o quê? Que o verbo se fez carne, Uhum. né? Habitou entre nós cheio de graça e verdade, aquela coisa toda. E, habitou entre nós cheio de graça e verdade. E essa palavra habitou, agora eu te pergunto. No original, que palavra que é? Tabernáculo. Tabernáculo. E a palavra tabernáculo significa habitou entre nós. Habitou, esteve conosco. Então, ali você pode até fazer uma alusão assim, chegou cheio de graça e verdade e tabernaculou entre nós. A gente pode dizer que o nascimento de Jesus é uma resposta para a humanidade. Então as coisas se encaixam, cara. Uhum. É muito legal isso. Quando eu aprendi isso, eu achei, falei, sensacional isso, né, cara? É impossível um ser humano, um cérebro humano concatenar todas essas coisas. Escrever uma história tão perfeita como essa, né? Com tantas conexões, com tantas... Enfim, é aquilo que a gente comentou, né? O nascimento de Jesus é a resposta de uma profecia, uma promessa. Infelizmente, o povo escolhido de Deus ainda não conseguiu reconhecer isso. Eles esperam o Messias até hoje. Mas pra gente é uma honra saber que ele já veio, nasceu. Que no Natal a gente comemora o nascimento dele e que a gente é um povo que anseia e espera ansiosamente pela segunda vinda desse Deus poderoso. Aí depois de tudo isso, como você não comemora? Como tem gente que não comemora? É verdade. Porque ainda existem, né? Sim. Alguns segmentos que não comemoram. Diante de tudo isso que a gente lê, É uma e perfeição tudo isso que da ele parte de Deus. representa. Ele merece todos os dias, mas que tenha um dia específico pra isso. Você não que... tem o teu dia? Com certeza. Eu tenho o meu dia. Quem dirá Jesus, Nasci, né? também. Glória a Deus, gente. É isso? É isso. Tá feito? Resolvido? Tá feito. Acredito que a gente respondeu de forma muito clara, muito bíblica e histórica também, a respeito da pergunta se cristão comemora o Natal ou não. A gente trouxe muitas curiosidades, talvez tenha sido
podcast com mais curiosidade que a gente trouxe. Muita questão histórica, né? Bastante informação. Exatamente. Falamos sobre as crianças também, significado para as crianças, testemunhos. Então, acredito que você que está em casa agora está muito munido para compartilhar essas informações para sua casa e se preparar, hein? Não sei quando que vai sair esse episódio. O Thiago Bastos provavelmente vai liberar muito próximo do Natal. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Você vai conseguir assistir isso aqui, se alimentar dessas informações e multiplicar isso para sua família em nome de Jesus. As últimas considerações de vocês para a gente encerrar e partir para nossa casa. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Pai, mãe, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Se você não sabia, agora você está sabendo quem é o verdadeiro, o que é o verdadeiro sentido do Natal. Então ensina ao teu filho, abre a Bíblia, prepara a tua ceia, faz uma oração do jeito que você sabe, que Deus está interessado no seu coração. Deus não está interessado na tua retórica, no teu vocabulário, Ele só quer o teu coração. Ministre os seus filhos, eu ministro os meus filhos, nós aqui ministramos as crianças e vamos ministrar enquanto Deus nos der a oportunidade. Fala sobre o verdadeiro sentido do Natal. Deixa o Papai Noel de lado. Fala quem é o Papai Noel se você quiser. Se o teu filho te perguntar, não nega a informação. Mas traga para a mesa, para o coração deles, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que veio para nos dar redenção, perdoar os nossos pecados. É isso. Glória a Deus. É isso, pastor? É isso aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra, uma satisfação estar aí com você, participando mais uma vez. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que aproveitar essa data. A palavra diz pra gente pregar a Cristo, seja insta-tempo, fora de tempo. Não tem... Temos que aproveitar todas as oportunidades. Essa questão, eu acho que muito importante, a gente falou a questão das religiosidades, né? Muitos paradigmas ao longo dos anos foram quebrados, graças a Deus. Eu mesmo, desde a minha conversão em 2009 para agora, eu vi muita coisa, muito paradigma cair, e eu fico feliz por isso, porque você derruba um muro, né? Sim. Você acaba derrubando o muro da separação. As pessoas lá fora, ainda tem muita gente que olha para a igreja cristã, né? E olha com muito preconceito, né? Com aquela retórica da lavagem cerebral, não pode fazer nada, aquela coisa toda, sabe? Associa as coisas ruins só, não vê as coisas boas, enfim. E esse tipo de oportunidade que o mundo dá de bandeja para nós, vamos dizer assim, essa questão do Natal que a gente tá falando, vamos aproveitar aquilo que a gente falou, faça jus, então, já que deram essa data de presente para nós, né, para falar de Jesus, então vamos falar de Jesus com toda a força que a gente pode. Jesus ao máximo, né? Até porque não tem nenhum feriado pro Deus Sol, mas tem um feriado pra Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, que você possa multiplicar esse conhecimento e que na sua ceia de Natal Jesus se faça presente. Deixa uma cadeira separada pra ele aí. Até mais!